Boa noite, povo de Deus, amados do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua paz tome conta da sua vida, do seu coração e do seu lar nesta noite. Que bom que você está aí mais uma vez para nós juntos cultuarmos, adorarmos e buscarmos ao nosso Deus. Então vamos começar esse culto com uma oração. Queria te pedir, você que está na sua casa, você que talvez esteja no trabalho ou em qualquer outro lugar, tem um tempo de oração a Deus agora. Um tempo de oração, de louvor, de adoração, de gratidão, pedindo a presença de Deus no nosso meio durante esse culto. Em nome de Jesus, vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua misericórdia sobre a nossa vida, Pai. Te agradecemos porque vemos a tua boa mão cuidando de nós, nos direcionando, nos livrando do mal, provendo aquilo que é necessário para a nossa vida, para os nossos amigos, para os nossos familiares. Nós te louvamos por isso, Pai, porque você é um Deus presente, um Deus atuante, um Deus que está em ação, que está agindo na nossa vida, Pai. Te louvamos, bendizemos o teu nome, grandioso és tu, Pai, maravilhoso és tu, Senhor. O Senhor é o único digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, e que essa noite não seja diferente, Pai, que nesse tempo de culto nós possamos entregar aquilo que nós temos, todo o nosso ser derramado a Ti, e que o nosso louvor, a nossa adoração chegue a Ti como aroma suave, em nome de Jesus. Abra também, Pai, a mente e os corações de cada um dos meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem, esse culto, nesse momento, Pai, que nada venha a impedi-los de absorver a Tua palavra e de colocá-la em prática na vida deles durante os seus dias aqui na terra. Em nome de Jesus nós oramos, bendizemos o Teu nome e Te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Agora vamos ter um momento de louvor a Deus. Eu queria te convidar, você que conhece essa canção, a cantar comigo, em sentido de adoração a Deus, para nós louvarmos juntos ao nosso Deus através dessa canção. Essa música, a letra dela é bem curta, e ela é bem conhecida, talvez você conheça. Ela diz assim: há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Quem de nós nunca fraquejou na caminhada, meus irmãos? Quem de nós, talvez enfrentando uma dificuldade, uma tribulação difícil na nossa vida, a gente pensou em olhar para trás? Pensou em olhar para a nossa velha vida, para o nosso velho homem? Quantas vezes? Só que nós temos a quem recorrer, meus irmãos, quando a gente tem esses momentos de fraqueza espiritual, que é ao nosso Senhor Jesus. Ele é a fonte de vida e é Ele que vai nos sustentar nos seus caminhos durante a nossa vida aqui na terra, meus irmãos. E é para Ele que a gente vai louvar agora e clamar através desta canção, em nome de Jesus. E clamamos
Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Obrigado, Pai, porque nos momentos difíceis da nossa vida, momentos que pensamos em desistir, Pai, da nossa caminhada na Tua direção, o Senhor vem, Pai, e nos ajuda a carregar a nossa cruz, Pai, aquilo que muitas vezes é difícil de carregar sozinho, Pai, mas nós temos um Deus que está conosco nessa caminhada, Pai. Te louvamos, bendizemos o Teu nome por isso, e nesse momento, Pai, eu peço que o Senhor vá ao encontro dos corações de pessoas, dos irmãos que estão ouvindo essa palavra, Pai, que muitas vezes estão pensando em desistir agora, Pai, da caminhada contigo, talvez estão achando muito difícil, talvez estão tendo peso sobre eles, peso que eles não estão conseguindo caminhar e adiante, mas no nome de Jesus, Pai, eu peço, vá até eles, Senhor, em nome de Jesus, caminhe com eles, carregue essa cruz, tire deles todo o fardo, todo o peso, talvez pelo pecado, talvez por qualquer outra coisa, pelos problemas da vida, e os faça caminhar, Pai, na Tua direção. Nem que para isso o Senhor os carregue pelo colo, Pai, no colo, em nome de Jesus, mas que eles possam terminar a carreira que o Senhor propôs para eles nessa terra. E essa carreira é chegar até o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos, te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus possa te fortalecer a cada dia, nos momentos de fraqueza, quando nós tivermos esses momentos. Você olhe para Jesus, olhe para a cruz que está vazia e se lembre que Jesus é um Deus vivo, que está presente, está na nossa caminhada ao nosso lado e nos guiando sempre. Amém. Irmãos, vamos para a palavra de Deus, nós meditarmos nessa noite. Te convido a abrir no livro de 1 Reis, capítulo 3. Livro de 1 Reis, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. 1 Reis, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 15. Vamos para a leitura da palavra de Deus. Salomão apresentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha à roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado a casa ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos a Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração. Perante a tua face, mantivesse-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que assentasse no trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio de teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que me pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo,
Eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era um sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Essa é a palavra de Deus, meus irmãos, que ela possa falar agora ao seu coração tremendamente, poderosamente. Meus irmãos, tem uma pergunta. Você já viu algum filme ou algum desenho onde uma pessoa está andando, de repente ela acha uma lâmpada mágica, e quando ela esfrega aquela lâmpada, sai de dentro um gênio, normalmente é um gênio muito grande, né? Tem até um filme recente do ator Will Smith, né? Do Aladdin, onde ele é o gênio da lâmpada, um gênio grandão, fortão. Esse gênio sempre pergunta para as pessoas: meu amo, faça-me 3 pedidos e eu te realizarei os 3. Meus irmãos, eu sei que é algo fictício, é uma história, né? É algo que não existe. Porém, se acontecesse isso com você, se existisse um gênio que te perguntasse hoje: ô fulano, seu nome, quais seriam os seus 3 desejos? Pode me pedir 3 coisas que eu te realizarei agora. Quais seriam os seus pedidos hoje para esse gênio? Meus irmãos, não apareceu para Salomão um gênio, mas apareceu o próprio Deus, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, o Criador do nosso universo. Chegou a ele e perguntou-lhe o que ele queria. E nós vemos a resposta de Salomão, filho de Davi, aqui nesse texto. E que essa resposta, tudo isso que esse texto nos traz, traga verdades poderosas ao seu coração, em nome de Jesus. O texto começa, meus irmãos, falando, no comecinho do capítulo 3, falando que Salomão, ele se apresentou a Faraó para falar-lhe que ele se casaria com a sua filha. Nós vemos aqui que Salomão e a filha de Faraó se casam, e a gente vê que, na verdade, se a gente olhar para a história, isso foi um lance político, porque Jerusalém, né, o povo de Deus, vivia sempre oprimido pelo povo do Egito durante toda a história, e aqui eles queriam se juntar, né? Salomão, ele se casou com a filha de Faraó para acabar um pouco com essa guerra, com essa perseguição ao povo de Deus. Na verdade, foi um casamento estratégico, político. E nós vemos aqui que nessa época desse casamento, o povo sacrificava nos altos, ou seja, em montanhas altas. E o texto ressalta isso no versículo 2, se você olhar. E, entretanto, o povo oferecia sacrifício sobre os altos, porque aqueles dias ainda não se tinha edificado a casa do Senhor. Ou seja, o templo, né, de Salomão, a casa de Deus, onde o povo iria ali se juntar para adorar o nosso Deus, ainda não tinha sido construída. E nesse período eles ainda sacrificavam, ou seja, entregavam adoração a Deus, oferta a Deus nesses lugares altos. Mas qual que é o problema? E aí o texto começa depois no versículo 3, dizendo que Salomão amava o Senhor, andando nos caminhos de Davi, seu pai, porém, ou seja, um contraponto, porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Qual que era esse problema, meus irmãos? Porque o povo não poderia sacrificar nesses altos, até mesmo Salomão. Qual que era o problema? Durante a história nós vemos que os reis pagãos, os povos pagãos, eles sacrificavam ofertas, faziam ofertas e sacrifício aos deuses pagãos nesses lugares altos. Porém, depois de um tempo, o povo de Deus começou a fazer isso também. Só que foi uma brecha que o povo abriu para, com o decorrer do tempo, eles também se afastarem de Deus e adorarem a deuses pagãos. E nós vemos aqui que o povo fazia isso ainda. O povo, enquanto a casa de Deus, o templo, não tinha sido edificado, eles ainda continuavam sacrificando lá, ou seja, estavam correndo riscos. E nós vemos que Salomão, o rei desse povo, continuava fazendo isso também.
Só que ele fazia isso, ele deixou uma brecha aberta em sua vida. Ele sacrificava em um lugar que não era para sacrificar. E com o tempo nós vemos que isso fez a diferença na queda de Salomão e do povo de Deus. Ele deixou uma brecha em sua vida, qual ele deveria ter tomado mais cuidado e não ter feito esses sacrifícios nesse lugar. Nós vemos que com o tempo o povo se desviou de novo de Deus. Mas nesse momento, o texto diz que Salomão estava firme com Deus. Ele amava ao Senhor e andava nos seus preceitos, ou seja, ele andava segundo a palavra de Deus. E certo dia, ele foi para Gibeão para sacrificar, é um lugar alto. Só que mesmo assim, não tendo que estar ali, mas ele foi com a intenção de adorar o nosso Deus, porque ele o amava. O texto diz que Salomão amava a Deus e andava nos seus caminhos. Ele foi até aquele lugar, e naquele lugar apareceu o Senhor Todo-Poderoso diante dele, e fez como o gênio faria conosco, ou fez com alguns daqueles no filme, ou nas histórias, né? Chegou e falou, Salomão, pede-me, olha lá no versículo 5, pede-me o que queres que eu te dê. Meus irmãos, se Deus perguntasse isso para você hoje, o que você quer que eu te dê hoje? Talvez muitos de nós pediremos paz, porque o mundo está vivendo em pé de guerra. Talvez dentro da sua própria casa você está vivendo em pé de guerra com a sua família. Talvez muitos de nós pediremos paz. Talvez outros pediriam dinheiro ou uma provisão financeira, porque está difícil. O momento está complicado. Pessoas estão sem alimento em casa, sem dinheiro para pagar suas dívidas. Talvez nesse momento você pediria o quê? Uma provisão financeira. Deus, me dê dinheiro, eu preciso pagar minhas contas e alimentar minha família. Talvez você está enfermo, ou algum parente seu, algum ente querido tão próximo está enfermo também nesse momento. Talvez você pediria por saúde, tanto para você quanto para aquela pessoa. Ou talvez você pediria qualquer outra coisa. Mas nós vemos que Salomão, ele pede algo inusitado. Talvez que nenhum de nós, sem lermos esse texto, talvez pediríamos. Salomão, quando Deus fala isso para ele, ele fala, Deus, o Senhor usou de benevolência para com meu pai, o Senhor guiou meu pai, o Senhor o abençoou, mas quem sou eu? Eu não passo de uma criança. Ele se humilha diante de Deus nesse momento, e o Senhor me deu o povo, que era o povo do meu pai, aquele povo grande, numeroso, e talvez não está no texto, mas é um povo difícil de guiar, um povo difícil de governar. E o que Salomão pede então? Salomão pede por um coração compreensivo para julgar o povo prudentemente, para que eles discernissem entre o certo e o errado. Ou seja, Salomão pede por sabedoria, meus irmãos. Salomão pede por sabedoria. E é isso que nós devemos olhar para a nossa vida hoje. Se nós temos hoje um Deus que está diante de nós, que ouve as nossas orações, que está com os ouvidos atento à oração, aos pedidos do seu povo. E ele não precisa mais aparecer para nós da forma que apareceu para Salomão, como num sonho, porque naquela época Deus aparecia, a epifania de Deus, os aparecimentos de Deus eram de várias formas, em sonho, através de luzes, através de profecias. Hoje ele está se declarando, se vindo até nós através da palavra de Deus e através de pessoas que têm transmitido a palavra de Deus, através dos profetas dos nossos dias. E Deus está presente e Ele está com os ouvidos atentos aos seus pedidos. E o que nós vemos aqui, meus irmãos, Salomão ele pediu aquilo que é essencial, além de qualquer outro pedido. Por mais que você não entenda isso, a sabedoria é a base de tudo. Por quê? Porque talvez você está com problema financeiro. Se você tiver um coração sábio, meu irmão, você vai poder administrar bem o seu dinheiro, por mais que seja pouco. A sabedoria é a base de tudo. Oséias diz lá no seu livro, no capítulo 4, versículo 6, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Durante várias vezes nós vemos o povo de Deus caindo, sendo derrotado por falta de sabedoria, por falta de conhecimento. Só que nós temos um Deus que Ele é a fonte da sabedoria. Ou seja, Ele não é somente a fonte, Ele é a própria sabedoria. E Ele mesmo dá essa sabedoria para aqueles que o pedem. Quando nós somos sábios, meus irmãos, nós
conseguimos administrar bem a nossa família. Quando nós temos a sabedoria vinda de Deus, e a sabedoria é um dom que Deus nos dá, nós conseguimos administrar bem a vida dos nossos filhos, a nossa casa, a nossa vida financeira. Nós conseguimos administrar bem o nosso relacionamento com os nossos amigos, nossos parentes. Quando nós temos sabedoria, a sabedoria vinda de Deus, esse dom de Deus, ou seja, a própria presença de Deus na nossa vida, nos guiando, nós somos bem-sucedidos no trabalho. Nós cuidamos da nossa saúde para não ficarmos doentes. A sabedoria, meus irmãos, é a base de tudo. E principalmente, quando nós pedimos por sabedoria, meus irmãos, nós conseguimos andar num caminho correto até chegar a Deus. O caminho pelo qual nós temos percorrido, o caminho do Evangelho, a caminhada cristã. Quando caminhamos com sabedoria vinda de Deus, nós somos guiados pelo próprio Deus, segundo a sua vontade, meus irmãos. A sabedoria, ela é a base para a nossa vida aqui na terra, meus irmãos. Para tudo que nós formos fazer, nós precisamos ser sábios, precisamos tomar decisões corretas. Salomão queria aqui sabedoria para julgar, o que é o certo, o errado, o bem e o mal para o povo. E é isso que a sabedoria faz conosco. Ela nos faz julgar aquilo que é lícito, aquilo que é ilícito, aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus. A sabedoria é aquilo que vai iluminar nossa mente, nossos olhos, para enxergar aquilo que Deus tem para a nossa vida. A sabedoria é aquilo que vai nos ajudar a fugir do pecado, a viver uma vida santa, meus irmãos. Essa sabedoria está disponível a mim e a você, meus irmãos. Ela não é algo inacessível, ao contrário, é algo que está diante de nós, está diante das nossas mãos. Basta pedirmos a Deus. O próprio Salomão, o texto diz que Deus disse a ele, se agradou do seu pedido, porque ele poderia ter pedido qualquer outra coisa, dinheiro, fama, qualquer outra coisa, poderio militar para vencer os inimigos, mas ele pediu por sabedoria, porque ele entendia que isso era a base de tudo, que é a sabedoria. Quando a pessoa é sábia, todas as áreas da vida vão ser bem-sucedidas, meus irmãos. E ele mesmo escreveu o livro de Provérbios. Muitos textos do livro de Provérbios foram Salomão, a maioria deles. E lá no capítulo 2 de Provérbios, versículo 6, ele diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele falou isso em Provérbios com propriedade, porque ele havia recebido de Deus essa sabedoria. Ele não estava falando da boca para fora. Você tem que buscar sabedoria, mas ele não era sábio. Ao contrário, ele falou isso porque ele tinha recebido de Deus essa sabedoria. Nós vemos lá em Tiago também, Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Porém, peça com fé e nada duvidando. Meus irmãos, peça, se você tem algo para pedir a Deus nessa noite, você tem algo para clamar a Deus, antes de qualquer outra coisa, peça por sabedoria, meus irmãos. Peça, como o texto de Tiago diz, ele dá liberalmente, porém sem nada duvidar. Não duvide que Deus vai te dar sabedoria. Por mais que você está vivendo uma vida onde você tem tomado decisões erradas, onde você tem sofrido as consequências dessas decisões, dessas escolhas erradas, ainda há tempo, meus irmãos, de corrigir tudo isso. Ainda dá tempo. Enquanto há vida, há esperança, porque o nosso Deus está nos sustentando, está conosco, está nos guiando, está nos orientando, meus irmãos. E Ele está com os ouvidos atentos para ouvir a sua oração hoje. Peça assim como Salomão pediu e foi bem sucedido, e Deus deu sabedoria a ele. Peça também hoje, peça que Deus vai te dar. Não duvide, tenha fé que Ele vai te dar sabedoria, e a partir disso você vai ter uma vida próspera, mas não prosperidade como nós vemos pessoas pregando, mas a prosperidade que significa andar segundo a vontade de Deus e agradar somente a Ele durante a nossa vida. Que seja assim com a sua vida, meus irmãos. Não importa o que você já fez de errado, o que importa é o que você vai fazer na sua vida a partir de hoje, até a volta de Cristo, meus irmãos. E use sua vida para viver de uma forma sábia, segundo a vontade de Deus, agradando a Ele, vivendo uma vida de adoração a Ele, em nome de Jesus. E que Deus possa te abençoar. Nós vemos que o texto
ainda mostra que, como Salomão ele pediu somente isso, ele não pediu mais nada, Deus o fez prosperar. Deus ainda deu para ele riquezas, deu prosperidade no seu reino. Deus ainda disse a ele que se ele andasse, continuasse andando nos seus caminhos, nos seus preceitos, nos seus mandamentos, ia prolongar seus dias de vida aqui na terra. Nós vemos que Deus deu tudo isso para Salomão. Porém, mais para frente nós vamos ver que Salomão se desviou, deixou de lado a sabedoria de Deus para viver sua própria sabedoria. E isso foi o que fez com que ele caísse no final da sua vida. Nós somos falhos, nós precisamos nos apegar a Deus. Nós precisamos viver uma vida, meus irmãos, debaixo da vontade de Deus, segundo o que diz sua palavra para nossas vidas. Isso é viver sabiamente, meus irmãos. É temer a Deus e viver segundo a sua vontade aqui na terra. Você possa ter essa vida, meus irmãos, que você possa pedir, ainda hoje, por sabedoria. E Deus, Ele vai te conceder, Ele vai te dar. Porque nosso Deus é um Deus misericordioso e bondoso, que quer ver você caminhando bem, caminhando longe do pecado, longe do sofrimento, e caminhando a passos firmes na direção dEle, em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos? Eu queria que nesse momento, você que está enfrentando por desafios, por problemas e precisa de sabedoria ainda essa semana, talvez amanhã mesmo, para tomar decisões importantes da sua vida, eu queria que você orasse agora conosco. Você que talvez tomou decisões erradas na sua vida, no passado, e essas decisões erradas, essas escolhas erradas têm te afetado hoje, eu queria que você orasse também, pedindo sabedoria para Deus te ajudar a corrigir aquilo de errado que você fez no passado e a viver sabiamente daqui para frente nos dias de hoje. Ore também, meus irmãos, peça por sabedoria nesse momento. Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome pela tua palavra que nos instrui, que nos enche, que nos direciona, Pai. A tua palavra que nos dá sabedoria. Sabemos que a maior fonte de sabedoria está na tua palavra, que ela possa encher o coração dos meus irmãos, que ela possa direcionar os passos de cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Eu peço especificamente agora para aqueles irmãos que têm decisões importantes para serem tomadas durante essa semana. O Senhor venha com a sua sabedoria, Pai. O Senhor é a própria sabedoria, vem encher o coração deles, a mente deles, Pai, que eles possam tomar a decisão correta, fazer a escolha certa, Pai, em nome de Jesus. Que essa escolha abençoe não somente a vida deles, mas de todos aqueles que estiverem ao redor deles, em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos também para que o Senhor venha, Pai, curar corações de pessoas que estão sofrendo consequências de escolhas erradas na vida no passado, Pai. Ajude, dê sabedoria a elas, para que elas corrijam esses erros, Pai, e que elas possam, a partir de hoje, caminhar em sabedoria, em novidade de vida contigo. Em nome de Jesus, entregamos a vida dessas pessoas diante do Senhor, Pai, confiando, como diz a tua palavra, que se nós pedíssemos por sabedoria, o Senhor nos daria. E nós estamos aqui, Pai, nessa noite pedindo, nos encha da sua sabedoria, Pai. A sabedoria do Senhor, que é loucura para o mundo, mas para nós é poder de Deus, Pai. Nós queremos essa sabedoria para a nossa vida, para nos guiar e para nos fazer chegar cada dia mais perto do Senhor. E é no nome de Jesus Cristo que nós oramos, pedimos e já agradecemos por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nós e através de nós. Amém? Amém, meus irmãos? Vamos agora para a bênção, que você possa ter uma semana abençoadíssima na presença de Jesus, que suas decisões estejam centradas na vontade de Deus, na sua vida e na vida de todos aqueles que estão ao seu redor, em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que as virtudes, as consolações e a proteção do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus, espalhados sobre a face da terra até a volta de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos. Uma semana abençoadíssima no nome de Jesus. Um grande abraço a todos.